Amém. Bem, irmãos, é muito bom estar aqui compartilhando a palavra com os irmãos. Na verdade, eu quero compartilhar. Algumas semanas atrás, Deus falou algo comigo, no momento de oração. Eu até compartilhei essa palavra, né, com a rede Célula do Sandro e da Zeile, do Alessandro da Jerusa, que teve um acampamento. Né? O tema da palavra, na verdade, é uma pergunta, né? Que nós vamos saber a resposta através da própria palavra. Talvez você até esteja aqui, talvez você está se perguntando, né? Você talvez faça essa pergunta para você mesmo, ou talvez você questiona Deus por causa de alguém próximo de você, alguém que você conhece. O tema da palavra é por que a vida das pessoas não muda. Amém? Quero falar isso. Por que tem pessoas, olha só, por que tem pessoas que estão frequentando as igrejas evangélicas e, apesar de tantos anos, né, ouvindo a palavra, participando dos louvores, mas você percebe que a vida daquela pessoa não tem mudança. E eu quero falar a respeito disso. Eu só quero te lembrar que Deus é um Deus de mudança. Amém, irmãos? Deus é um Deus que deseja transformar a vida das pessoas. Então, apesar de você ver pessoas que não têm as suas vidas transformadas, o propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus é que pessoas sejam transformadas, famílias sejam transformadas, cidades sejam transformadas, nações sejam transformadas. Então o propósito de Deus é que a sua vida seja transformada. Amém, irmãos? Essa é a vontade de Deus. Jesus, ele declarou em João 10, ele disse que ele veio para trazer vida completa. João 10:10. Então, ali o Senhor estava dizendo que o propósito dele vir sobre a terra é estabelecer o reino dos céus. Jesus veio para estabelecer o reino dos céus sobre a terra, então, sobre as nossas vidas. Então, olha só, irmãos, ouça bem, essa palavra, olha aqui para mim, você que está aí atrás, essa palavra não é para promover dúvida no seu coração, mas é para promover certeza. Mas, olha só, mas é uma palavra, querido, que é para você, olha só, analisar a sua vida como é para mim analisar a minha vida. Então, olha só, se você está aqui, você é membro dessa igreja, e por acaso, né, a sua vida não mudou ainda. Olha só, você não mudou, não estou falando da sua conta bancária não, tá, querido? Estou falando de você. Se você é alguém que não mudou, se você é alguém, olha só, que nem do lado de dentro tem mudanças, eu quero alertar você, tem alguma coisa errada nessa história. Tem alguma coisa errada, né? Porque o nosso Deus é um Deus de mudança. O nosso Deus tem esse propósito. Então, você precisa questionar a respeito de alguns aspectos que eu quero mencionar na sua vida. Então, olha só, se nós acreditamos que Deus é um Deus de mudança e Ele quer mudar, então aqui Deus está querendo estabelecer mudança. E aqui está nós. Então, se não está havendo mudança, tem alguma coisa de errado. Ou é em nós, ou é em Deus. Ou Deus tem alguma coisa errada em Deus, ou tem alguma coisa errada em nós. Então é fácil você identificar aonde está o erro. O erro está em Deus? O erro está em Deus, irmãos? Não. O erro está onde? O erro está em nós. Talvez o erro esteja em você, talvez esteja em mim. Então olha só, eu quero alertar você, querido. Porque se você está casado, seu casamento muda, tem alguma coisa errada. Se você diz que converteu e a sua vida não muda, continua com as mesmas práticas, a mesma postura de vida anterior, parece que a única coisa que aconteceu foi a mudança de religião. Eu era espírita, agora sou crente. Evangélico, né? Hoje fala evangélico. Eu era espírita, agora sou evangélico. Eu era católico, agora sou evangélico. Eu era muçulmano, agora eu sou... É difícil ver isso, né?
no Brasil. Eu era muçulmano, agora sou evangélico. Mas essa mudança não produziu, né, mudança na gente. Então isso, olha só, você precisa deixar o Espírito Santo. E eu quero até te alertar a respeito de uma coisa, né? Irmãos, olha só, para de achar que o problema está nos outros. Para de achar, né, que o problema está no seu marido, que o problema está nos seus filhos, o problema está na sua igreja, o problema está na nação. Querido, o problema está em nós. Então, se não há mudança, se não houve mudança, você precisa ser sincero. Você precisa ser sincero, você precisa ser realista. Eu e você precisamos ser realistas. E nós, olha só, como se diz, nós temos que engolir a seco essa palavra. Nós temos que engolir a seco e dizer: Deus, eu estou reconhecendo aqui que o problema está em mim. Então, Deus, eu quero pedir ao Senhor, me dê graça para que na minha vida haja mudança genuína. Amém? Uma das coisas que mais me impressiona, e foi isso que eu acredito que Deus ministrou no meu coração. Uma das coisas que mais me impressiona é quando uma vida ela é transformada. Você já viu tanto que isso é impressionante? Isso, irmãos, me impressiona quando eu vejo, né, uma pessoa que ela era assim, mas ela teve um encontro com Deus e ela teve a vida transformada. Quando você vê famílias inteiras sendo transformadas, irmãos, isso é extremamente, olha só, isso é extremamente impactuante. Isso é algo, irmãos, olha só, isso é algo muito importante, a questão da mudança. Então, olha só, isso mexe muito com a gente, quando você consegue olhar para uma criança e você percebe que, olha só, houve mudança na vida dela, apesar dela ser criança. Então isso, irmãos, olha só, isso me chama muita atenção, muita mesmo. Mas eu queria dizer para você que tem me chamado muita atenção, como que tem pessoas que estão, como eu disse, frequentando as igrejas evangélicas, inclusive a nossa e qualquer outra que você possa mencionar, qualquer outra, sem exceção. Como que tem, olha só, pessoas que estão frequentando as igrejas, mas as suas vidas não são transformadas. Passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, querido, e não há mudança. Irmãos, isso me impressiona, porque, olha só, ouça bem o que eu quero falar com os irmãos. É impossível, ouça bem o que eu quero te falar. É impossível alguém ter um encontro genuíno com Deus e não ter a sua vida transformada. É impossível uma família ter um encontro com Deus e não ter a sua vida transformada. É impossível você ver uma nação que teve um encontro genuinamente com Deus, olha só, e não teve a sua vida transformada. Se alguém, ouça bem, eu sei que isso aqui, olha só, é muito sério que eu estou falando com os irmãos. Se alguém diz que encontrou com Deus, encontrou com Cristo, e não teve a sua vida transformada, irmãos, essa pessoa, ela está enganada. Essa pessoa não teve um encontro genuíno com Deus. Ele pode ter frequentado um culto, ele pode ter participado de uma igreja evangélica, independente do tempo que ele esteja, ele pode ter aprendido, olha só, as condutas, olha só, o comportamento da igreja evangélica, mas essa pessoa, ela não teve um encontro com Deus, ela não teve um encontro com Cristo, porque é impossível, nenhuma pessoa que encontrou com Jesus, de forma genuína, ouça bem o que eu vou te falar, encontrar com Jesus, não é estar onde Jesus estava, tá? Porque a Bíblia fala que milhares de pessoas seguiam Jesus, mas nem todos eles tiveram as suas vidas transformadas. Tinha pessoa, olha aqui, é como eu estou falando aqui, irmãos, tem pessoa que está aqui, a cabeça está lá em casa, está voando, está pensando em outra coisa, está aqui por vários motivos. Então essa pessoa, ela não teve um encontro, só um exemplo,
ela não vai ter um encontro com a palavra de Deus neste lugar. Ela vai estar onde a palavra de Deus foi falada, mas ela não vai ter um encontro. Então aquela pessoa que aproximou de Jesus, olha só, de forma genuína, com coração sincero, com coração arrependido, aberto, todas as pessoas tiveram a sua vida transformada. E eu quero te falar uma coisa, a Bíblia diz que o nosso mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e vai ser o mesmo Deus de sempre, amém, irmãos? Então, olha só, eu quero alertar você a respeito disso. Porque uma das coisas, nós, como ministro do Evangelho, querido, eu não sou responsável em tomar decisão pelos irmãos. Quem vai tomar a decisão são vocês. Como vocês não são responsáveis em tomar as minhas decisões, mas eu sou responsável uma coisa, eu sou responsável, eu vou prestar conta diante de Deus, a respeito de ter falado a verdade para vocês. Eu não posso me apresentar diante de Deus, e olha só, ter enganado vocês a vida inteira, não ter falado a verdade para você. Irmãos, isso eu vou prestar conta diante de Deus. E olha só, eu quero falar para os irmãos diante de Deus, e diante de todos vocês, a minha consciência está limpa, a respeito de falar a verdade para vocês. A minha consciência está limpa. Você precisa se posicionar nessa noite. Você precisa tomar uma decisão real de encontrar com Deus. Se você tem sido um mero religioso, eu quero despertar você a encontrar com Deus de verdade, porque só isso pode mudar a sua vida. Só isso pode mudar o seu estado de vida, seja ele familiar ou qualquer área da sua vida. Só o encontro com Deus, mais nada. Mais nada. Como é que nós sabemos que Deus é um Deus que produz mudança? Tem duas formas simples. Uma é você observar as Escrituras, observar a Bíblia, a palavra de Deus. Irmãos, desde Gênesis até Apocalipse, é mencionado pessoas que tiveram encontro com Deus, tiveram as suas vidas mudadas. Pessoas que famílias tiveram encontro com Deus e tiveram as suas vidas transformadas. Cidades que tiveram encontro com Deus. Vou te lembrar uma cidade que teve um encontro com Deus. Tem uma nação chamada Nínive, uma nação extremamente perversa, uma nação, irmãos, uma das nações mais temidas daqueles dias, uma nação, irmãos, extremamente maligna. Mas a Bíblia fala, depois de uma certa teimosia de Jonas, e não querer ir pregar para essa cidade, querendo ir para outra cidade chamada Tarsos, irmãos, por uma provisão de Deus, Deus levou novamente Jonas para a cidade de Nínive. E a Bíblia fala que Jonas pregou para aquela cidade. E ouça bem, irmãos, não se espante. Toda aquela cidade foi transformada. Desde o rei até o serviçal menor daquela cidade. Todos eles se arrependeram e confessaram seus pecados publicamente. E tiveram as suas vidas transformadas. Por que essas pessoas tiveram as suas vidas transformadas? Por causa de uma coisa chamada encontro com Deus. Então a Bíblia está repleta, olha só, de situações onde pessoas tiveram as suas vidas transformadas. Também você pode usar as experiências que você tem. Você conhece pessoas que tiveram as suas vidas transformadas? Eu conheço. Vou te mencionar, semana passada, Deus trouxe um grande mover, né, através da palavra. E no culto das 7h45, um rapaz, qual que era o nome daquele rapaz? Você lembra? Oi? Danilo, rapaz. Irmãos, rapaz, acho que é da minha altura, forte, novo. Esse rapaz saiu, acho que ele estava aqui para cima, e pelo que eu vi, ele mora lá embaixo. Esse rapaz saiu, sabe para quê? Que ele estava passando aqui próximo, não sei se está passando a porta ou próximo. Ele contando para nós após o culto, ele esteve aqui na frente confessando Jesus. Mas ele passou na porta e no final do culto ele contou para nós: eu estava indo matar o meu próprio irmão. E quando eu passei, Deus me impulsionou a entrar e ouvir a palavra. Esse rapaz estava passando aí. Ele falou: eu ia matar hoje meu irmão, estava decidindo matar ele agora. Porque ele é usuário de crack, minha mãe tem câncer,
minha mãe está morrendo, as mínguas por causa dele. Então antes dele matar minha mãe, eu vou matar ele hoje. Aí eu chamei um rapaz, estava sentado com ele, chamei um rapaz da nossa igreja. Falei, vem cá, eu sei que ele teve uma experiência semelhante, né? Não de matar, mas mesmo situações que ele está passando. Eu falei, vem cá, conta a sua vida para esse rapaz aqui. Aí ele começou a contar. Eu era isso, eu fazia isso, eu era assim, eu fazia mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Mas ele falou, um dia eu decidi me arrepender. Eu tive um encontro com Deus e Deus mudou a minha vida. Ele mesmo falando para o Danilo, esse rapaz que estava indo pronto para matar o próprio irmão. Então, olha só, você pode perceber em volta de vocês, sua própria vida mesmo. Estou falando para você observar, pessoas que têm as suas vidas. Então isso é uma grande, olha só, isso é uma grande prova que Deus, Ele quer mudar e Ele é capaz de mudar. Amém? Olha só, eu vou só mencionar para vocês 3 pessoas nos evangelhos que tiveram as suas vidas transformadas. Uma está escrito em Marcos 5, versículo 1 até o versículo 20. Eu vou só mencionar o texto. De todos os evangelhos, dos 4 evangelhos, esse homem é o homem que a Bíblia fala que teve, olha só, o maior nível, né? O maior nível de possessão demoníaca. Esse homem, olha só, ele fazia parte de uma região, e naquela região, olha só, ele morava nos cemitérios. A Bíblia fala que esse homem gritava dia e noite, e ele cortava o seu próprio corpo dia e noite, movido por demônios, dia e noite. A Bíblia fala que, olha só, esse homem, ele era aprisionado por correntes, mas os demônios que dominavam aquele homem, arrebentavam as correntes, e nenhum tipo de corrente conseguia aprisionar aquele homem. Mas a Bíblia fala que um dia, Jesus decidido a encontrar com esse homem, ele passa, né, o mar lá, e encontra com aquele homem, e a Bíblia fala que aquele homem se prostra diante do Senhor. Jesus libera uma palavra de ordem àqueles demônios pedem para Jesus, olha só, que ele expulsasse ele para os porcos. Não sei se você já ouviu isso, é por isso, né, que muitos judeus não comem porco. Então ele expulsou os demônios, Jesus expulsou os demônios para aqueles porcos, eles caíram, despenhadaram abaixo, e a Bíblia fala que aquele homem que vivia no cemitério, que era tomado por demônios, olha só, irmãos, não tinha mais um convívio social. A Bíblia diz que aquele homem teve a sua vida transformada. E aquele homem se tornou na história, irmãos, um grande ministro do Evangelho. Então, olha só, isso é um exemplo de transformação. O quanto quando alguém tem olha só, um encontro genuíno com Deus, ele tem a sua vida transformada. Vou te dar outro exemplo bíblico. A Bíblia fala em João, capítulo de número 8, de uma mulher que estava condenada à morte por causa do adultério. O adultério era a pena de morte para as mulheres daquela época. Infelizmente, né? Esse era o conceito da época. Então essa era a lei. Isso aí não era uma invenção, não, era lei. A mulher que foi pega em adultério era apedrejada. Eu só lembrar aos irmãos que às vezes a gente lê a Bíblia com aquela ideia assim meio fantasiosa, né? A gente pensa que pegava uma pedrinha e alguém ficava de longe e tacava uma pedrinha. Não era assim não, querido. Cada um da cidade, olha só, cada homem adulto da cidade pegava uma grande pedra. E o que eles faziam? Eles apedrejavam aquela mulher e eles encobriam ela de pedras. Era assim que uma mulher era condenada naqueles dias. Aquela mulher tinha acabado de ser condenada. Os religiosos da época iam pegar ela, levar para ser apedrejada, porque apedrejamento não era às escuras não, irmãos, era para toda a cidade ver. Para quê? Para que nenhuma mulher fizesse a mesma coisa. Era assim que aconteceu. Mas eles, no lugar de decidir levar essa mulher para o apedrejamento, decide passar primeiro onde Jesus estava. Olha aqui para mim. Passar onde Jesus estava para usar daquela mulher para levar Jesus a ser pego em contradição. E eles perguntaram, olha, a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E o que você acha que nós devemos fazer? Aí Jesus dá uma olhada e você vai lembrar da frase. Jesus diz, quem não tem pecado atire a primeira. Primeiro o que, irmãos?
Primeira pedra. E a Bíblia fala que todos aqueles acusadores daquela mulher foram embora, sem nenhum lançar uma pedra sobre ela. Aí Jesus olha para aquela mulher e pergunta: onde estão os seus acusadores? Ela diz: todos foram embora. Aí Jesus diz uma frase muito importante: vai, não peques mais. Vai, não peques mais. O que aconteceu com aquela mulher, irmãos? Aquela mulher estava condenada à morte. É porque às vezes, como eu já falei para os irmãos hoje, às vezes a gente lê a Bíblia muito simplista. Mas esses dias eu estava assistindo um documentário num canal fechado. E lá nesse documentário fala a vida cotidiana de um americano, né? Os Estados Unidos têm pena de morte ainda, alguns estados. Aqueles prisioneiros condenados à pena de morte, como é que é os dias, os anos, à espera de ser condenado. Então, essa mulher estava passando pela mesma situação, irmãos. Ela estava no corredor da morte. Mas eu quero falar uma coisa para os irmãos. Quando a gente tem um encontro com Deus genuíno, irmãos, até mesmo o corredor da morte há uma reversão. Deus transforma aquela situação. Se Deus transformou aquela situação, irmão, Deus pode transformar qualquer situação sua, qualquer transformação minha. Outra situação, isso aqui é algumas coisas que eu gosto muito, que me impactou muito no Evangelho. Outra situação é de João capítulo 5, a partir do versículo 1. A história fala de um homem de 38 anos, paralítico, que se esforçava para ser curado no tanque de Betesda. Mas um dia, Jesus, no meio daquela multidão de paralíticos, de pessoas coxas e deficientes, Jesus encontra com esse homem, e Jesus libera uma palavra de ordem, dizendo: olha só, pega a sua maca e vai embora. Você está curado. E a Bíblia diz que apesar de tantos anos, aquele homem também foi curado. Então isso, olha só, isso é prova, irmãos, que Deus, Ele quer, olha só, Ele quer transformar as suas vidas, Ele quer transformar nossas vidas. Ele não só quer transformar nossas vidas, mas Ele quer transformar a vida dessa nação. Ele quer transformar a vida, olha só, as famílias dessa cidade. Ele quer transformar essa região, querido. Ele quer transformar, seja criança, adolescente, jovem ou adulto. Isso é propósito de Deus. Quero mencionar para vocês 4 motivos por que pessoas não têm as suas vidas transformadas. Primeiro delas, falta de conversão. Pastor, mas todas as pessoas que frequentam, é membro, participante de uma igreja, é convertido? Necessariamente não. Ah, pastor, eu pensei que era só frequentar os cultos, eu seria salvo, eu teria, o meu nome escrito no livro da vida. Eu quero te dizer para você, não, necessariamente não. Por que tem pessoas que estão frequentando as igrejas e suas vidas não mudam? É porque não se converteram. É porque infelizmente continua nas trevas. A Bíblia diz, irmãos, olha só, presta bastante atenção. Em Efésios capítulo 1 diz que quando nós nos convertemos, nós somos transportados. Deus nos tirou do império das trevas e nos levou para onde, irmãos? O reino da luz. Diga para o irmão que está ao seu lado: você está no reino da luz. Então, olha só, irmãos, não é contraditório alguém que saiu do império das trevas e veio para o reino da luz e a sua vida não muda? Não é contraditório essas coisas não, querido. Vou te falar uma coisa que o Espírito Santo me falou esses dias. Tem muitas pessoas que estão enganadas a respeito do propósito de Jesus. O Senhor me falou orando. Geralmente o Senhor fala comigo quando eu estou orando. Deus fala com você também, amém, irmãos? Deus fala com você. Eu não sou alguém especial aqui, não sou igual a vocês. Deus fala com vocês. E eu falo daquilo que Deus fala comigo. O Senhor falou comigo: eu não vim para melhorar a vida das pessoas, eu vim para tirar elas do inferno. Talvez, olha só, porque pessoas, não vocês, mas pessoas, olha só, vivem o evangelho de televisão. Sabe aquele evangelho de televisão? Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Jesus não veio para melhorar a sua vida. Jesus veio, irmãos, para nos tirar do inferno, tirar nossas vidas da condenação. Se você está pensando que Jesus veio para melhorar o seu emprego, Jesus veio para melhorar a sua posição social, política, eu quero te falar,
Jesus veio para nos libertar do inferno. O resto é resto. O resto é só consequência. Acorda, irmãos. A igreja do Brasil tem que entender isso. Tem gente que está frequentando essa igreja para melhorar suas vidas. Se você, olha aqui, se você faz parte desse lugar e você pensa assim, eu quero que você mude em nome do Senhor Jesus. Você mude os seus pensamentos, porque se você está pensando que Jesus veio só para trazer mais conforto para você, melhorar a sua vida, você nunca vai ter um encontro genuíno com Deus, porque isso vai te impedir de se arrepender dos seus pecados e ter um encontro genuíno com Deus. Tem pessoas que estão frequentando essa igreja, não tiveram conversão ainda. Vou te mencionar rapidamente algumas coisas, por que pessoas estão nas igrejas e não convertem. Primeiro, por causa da aceitação. Vou te explicar o que significa isso. É aquela pessoa, irmãos, que ela está frequentando uma igreja evangélica, simplesmente para ser aceito. Sabe aquela mulher que sofre demais em casa e de repente encontra um grupo de irmãs que trata ela extremamente bem, de forma muito educada, amorosa. Aí essa pessoa, sabe o que acontece? Ela se sente muito atraída. Lá na célula, né? Você que é um membro da célula. Aí você fica impressionado, você fala, nossa, essas pessoas me tratam tão bem. Lá fora, as pessoas me rejeitam, aqui eu sou tratado de forma igual. Aqui as pessoas olham nos meus olhos. Aqui as pessoas me tratam com educação. Aí o que acontece? Essa pessoa ela começa a participar nos mesmos lugares que nós estamos, mas essa pessoa não teve uma experiência de conversão. Ela só ficou no âmbito da aceitação. É aquele jovem que veio porque os amigos são legais. Ó, aquela célula é uma célula de adolescente legal. Nós temos que ter isso, querido. Nós temos que ter mesmo. Mas eu só quero te falar uma coisa, irmãos. Antes de ter isso, você tem que ter conversão. Nós temos que nascer da água do Espírito. Segundo motivo, por que pessoas frequentam essa igreja e não, olha só, não se converte. Segundo motivo, religiosidade. Vou te lembrar lá de João capítulo 3, versículo 1. A partir do versículo 1, Jesus, um grande religioso daquela época chamado Nicodemos, vai ter uma conversa com Jesus. E eu quero te falar uma coisa, irmãos, é isso que Jesus quer falar conosco nessa noite. Jesus olha nos olhos daquele religioso. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa para você. Você sabe o que era ser um fariseu, querido? Irmãos, um fariseu era extremamente zeloso. Um fariseu entregava o seu dízimo. Um fariseu orava 5 vezes ao dia. Um fariseu, irmão, jejuava 2 vezes por semana. Você está entendendo? Isso era ser fariseu, querido. Então esse que era um líder dessa religião foi ter uma conversa com Jesus. E nessa conversa, Jesus foi muito direto com ele. E é isso que Jesus quer fazer com a gente, ser direto. Jesus dá uma olhada nos olhos do Nicodemos e diz assim, Nicodemos, se você não nascer da água do Espírito, você não pode herdar o reino de Deus. Aí deixa eu te falar, olha aqui, Nicodemos provavelmente era um bom pai, era. Um bom marido, bom marido. Um religioso, irmãos, dedicado, era. Mas Jesus estava deixando bem claro para ele. Olha aqui, Jesus estava falando para Nicodemos, a sua religião não te salva. Deixa eu te explicar o que é religião, irmãos. Religiosidade, tá? Religião é uma coisa, religiosidade é outra. A religiosidade, irmãos, é querer comprar a sua própria salvação com o seu próprio esforço. Só que isso é tolice, isso é engano, isso é ignorância espiritual. Vamos pensar aqui, uma pessoa que foi condenada a 30 anos de condenação, está presa há 30 anos, vai ficar presa há 30 anos. Aí vamos pensar uma coisa. Vamos pensar que essa pessoa, ela decidiu agora se tornar uma boa pessoa. A partir de agora ela é uma boa pessoa. Ela trata bem os amigos de cárcere, né? Ele começa a tratar, falar de forma educada, né? Começa a tratar de forma gentil. Deixa eu só te perguntar uma coisa simples e responda para você mesmo. Essas boas obras que esse homem está fazendo agora, vai libertar ele do cárcere, da prisão de 30 anos? Hã? Vai, irmãos. Então deixa eu te falar uma coisa para você. Por que as boas obras vai libertar o homem do inferno, querido? Vou te mostrar uma coisa, irmãos.
Só Jesus pode nos libertar do inferno, irmãos. Só Ele é capaz. Só Ele, irmãos, naquela cruz foi capaz, porque Ele foi lá de forma inocente. E Ele deu a própria vida dele, irmãos, sem pecado, para que nós, pela sua graça, fôssemos salvos. Então tem pessoas, irmãos, que estão frequentando as igrejas, porque eles querem ter meramente boas condutas. Irmãos, essa pessoa, deixa eu te falar uma coisa muito séria também. Muita gente tem aquela ideia que o inferno, irmãos, é lugar só de estrupador, só lugar de assassino, sequestrador, e aí por diante. Deixa eu te falar uma coisa para você, irmãos. O inferno, e deixa eu te falar, se você está ouvindo muito eu falar sobre o inferno nesse primeiro momento, a Bíblia fala mais do inferno do que do céu, sabia disso? A Bíblia menciona mais sobre o inferno do que sobre os céus. É porque a Bíblia quer alertar o homem que, irmão, sem Jesus a condenação é certa. Tem saída, a condenação é certa. E eu quero te lembrar que essa mentalidade maligna, onde as pessoas pensam, já viu aquele apresentador, quando vê lá um ladrão, aí ele fala assim, né, o ladrão morreu, ele fala, vai para o inferno mesmo, e ele fica achando bom daquilo. Se aquele apresentador, muito acontece muito na televisão, se ele não se converter, irmãos, ele vai estar no mesmo lugar que aquele assassino está, porque no inferno, irmãos, vai ter bons pais de famílias, ótimas mães, irmãos, funcionários ótimos, simplesmente porque não confessaram Jesus como Deus da sua vida. Isso que é sério, irmãos. A religiosidade impede as pessoas de ter uma experiência com Deus. Quem está entendendo? O outro motivo é a procura de bênção. É a pessoa que vem, frequenta as religiões e elas estão meramente à procura da bênção. Deus quer abençoar ou não quer, irmãos? Quer. Deus quer muito abençoar. Mas deixa eu só te falar uma coisa séria. Outra coisa séria que eu estou falando hoje aqui para os irmãos. Irmãos, se o único motivo de nós estarmos aqui é ser abençoado, isso pode impedir você de ter uma experiência de conversão e ter sua vida transformada de verdade. É igual um dia eu ouvi uma pessoa falando o seguinte, pastor, olha só, a mentalidade. A pessoa falou assim, pastor, a partir de hoje, eu estou decidido a frequentar a igreja, bom pastor. Aí eu falei, por quê, irmã? Ó, meus filhos estão crescendo, olha o que ela falou. Meus filhos estão crescendo, e sabe como é que era, pastor? O mundo está tão difícil, a gente tem olha só, a gente tem que criar os nossos filhos na igreja. Querido, antes de ter bênção, temos que ter o abençoador, amém, irmãos? Diga para o irmão, tá só, antes de ter a bênção, procure o abençoador. Pode ser uma criança, fala para ela, pode ser criança, diga para ela antes de você ser abençoada. Procure pelo abençoador. Então, essas coisas impedem as pessoas de converter. E a falta de conversão é que faz as pessoas não ter mudança de vida. Segunda coisa, segundo motivo, porque pessoas não têm as suas vidas transformadas. Falta de santidade. Romanos 6, 23 diz, o salário do pecado é a morte. Então, a falta de santidade impede as pessoas de ter a sua vida transformada. Agora, esse segundo ponto aqui, é aquela pessoa que converteu, mas olha só, ela não decidiu ainda a ter uma vida radical diante de Jesus. É aquela pessoa, olha só, irmãos, que ao mesmo tempo ela está aqui, mas ao mesmo tempo ela está aqui. Ela não decidiu, olha só, andar conforme a natureza recebida, que é a natureza santa. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Nesses dias tem falado muito a respeito do perdão de Deus, da graça de Deus. E isso é muito importante a gente ouvir, entender que Deus nos perdoou de todo o pecado. Amém? Diga bem forte, Deus me perdoou de todo o pecado. Amém? Isso é uma verdade. Mas deixa eu te falar uma coisa, uma outra verdade. O fato de Deus nos perdoar do pecado não anula a consequência daquilo que nós fazemos. Qualquer pecado que você cometer, eu quero te lembrar que o Senhor na cruz, Ele já te perdoou. Mas o fato de Deus perdoar você,
não vai tirar a consequência daquilo que você fez. Por exemplo, vamos supor, alguém roubou e ele pediu perdão para Deus, Deus vai perdoar ele? Vai, irmãos? Vai. Mas vai impedir ele de ser preso? Não. Então, o perdão não anula a consequência. E eu quero te lembrar uma coisa, irmãos, o pecado é extremamente destrutivo para nossas vidas ainda. Então, olha só, por que às vezes você vê pessoas que não têm a vida transformada? Por causa do pecado ainda, por causa da consequência do pecado. Ainda pratica, irmãos, pecados. E não meramente aqueles que a gente pensa. Muitas coisas, até eu falei hoje de manhã sobre isso. Olha aqui. Não fica preocupado demais com aquilo que as pessoas sabem não, tá? Fica preocupado, irmãos, com aquilo que as pessoas não sabem. Fica preocupado, querido, com aquele pecado que sua esposa não sabe. Não fica tão preocupado com aquela que ela sabe, não. Fica preocupado com aquela que não sabe. Você que é filho, não fica preocupado com aquele pecado que o seu pai sabe. Fica preocupado principalmente com aquele que o seu pai não sabe. Sabe por quê que eu estou te falando isso? Porque tem pessoas, irmãos, que nunca abandonam aquele pecado que as pessoas não sabem. Porque, irmãos, meramente na mente dela, ela está pensando assim, as pessoas não sabem, então eu posso continuar fazendo isso. Eu quero te falar uma coisa para você. Irmãos, o pecado oculto, que é o pecado escondido, ele é como uma bomba relógio. Sabe como é que é a bomba relógio? Já assistiu o filme do Pica-Pau? Assistia demais, Tom e Jerry. Ele colocava a bombinha lá e soltava o reloginho. O que fazia? O ponteiro. Tup, tup, tup. Aí olhava assim, não explode não. Querido, não explode hoje. Mas você pode ter certeza de uma coisa. Com toda a sinceridade do Evangelho, irmãos. Um dia a bomba vai explodir. Aí a pessoa fala assim, nossa, já viu aquela pessoa? Nossa, eu não imaginava, foi tão rápido, caiu tão rápido. Querido, não caiu rápido não. É que a bomba foi acionada há muitos anos atrás. E no lugar dessa pessoa se arrepender do seu pecado e confessar, tentou esconder. Querido, presta atenção. Pessoas não mudam por causa do pecado. Terceiro motivo. Amém? Quem entendeu aí? Está entendendo, irmãos? Glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus? Amém, irmãos? Irmãos, quando eu ouço essas coisas de Deus, eu fico feliz. Sabe por quê? A Bíblia fala que Deus corrige aqueles que Ele ama. Se Deus falou isso, é porque Ele quer corrigir a minha vida e a sua vida. Fique feliz com isso. Fique alegre. Volte para casa feliz. Porque Deus corrigiu você e me corrigiu. Terceiro motivo. Falta de crescimento. Por que tem pessoas que não têm suas vidas transformadas? Falta de crescimento. Olha só o que está escrito em Gálatas 1. Desliga a segunda do meio de cá, por favor. A segunda de cá. Isso. Aqui, irmãos. Ficou melhor agora para chegar. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, e nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Aqui está dizendo que um herdeiro, quem é um herdeiro? Os filhos são herdeiros. Enquanto ele é menor de idade, e nada difere do escravo, embora seja dono de tudo. Então deixa eu explicar aqui rapidamente. Eu tenho duas filhas. Quem que é as minhas herdeiras, minha e da minha esposa diretos? Quem que é? Quem que é? As minhas filhas. Eu nunca tive, mas vamos supor que eu tenha uma empregada doméstica, né? Nunca tive, mas vamos supor que eu tenho. Uma empregada doméstica, alguém que trabalha lá para ajudar, secretária do lar, né? Agora, né? A secretária do lar. Então tem a secretária do lar. Eu tenho a secretária e duas filhas. Quando eu morrer, minha esposa morrer, quem vai herdar tudo nós? Quem vai herdar? As filhas. Mas olha só, o fato delas ter tudo não quer dizer que elas vão desfrutar de tudo. Por quê? Vou dar um exemplo simples. Nós temos um carro. Quando eu morrer, o carro vai para elas. Vai ser propriedade delas. Mas, olha só. Apesar da doméstica não, da secretária do lar, desculpa. A secretária do lar não ter direito, o carro vai para minhas filhas. Mas, deixa eu te perguntar.
Uma criança com 13 anos, ela vai poder dirigir o carro? Mas ela vai poder dizer, eu tenho um carro. Vai poder dizer, vai? Fala, eu tenho um carro. Eu herdei do meu pai, foi herança do meu pai. Mas ela não vai poder dizer o seguinte, eu vou usar o carro do meu pai. Por qual motivo? Por falta de crescimento. Deixa eu te falar, irmãos, nascer de Deus e não crescer, olha aqui, presta atenção, não crescer espiritualmente, faz de você alguém que é herdeiro, mas que não vai desfrutar de tudo que você tem. Sabe quando é que você vai desfrutar de tudo que você tem? Quando você se tornar um adulto espiritualmente. Quando você crescer, quando você avançar. Tem gente, irmãos, que não está preocupado em avançar. Eu quero te falar, irmãos, não crescer espiritualmente é um grande mal para nossas vidas. Porque nós podemos ser aquela criança que vai andar a vida inteira dizendo, meu pai, eu sou herdeiro, co-herdeiro com Cristo. E ele vai dizer mesmo que isso é uma verdade durante toda a vida dela. Mas, irmãos, ser herdeiro é muito importante. Mas ser herdeiro é nós desfrutarmos da nossa herança. Olha o versículo de número 2. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Então vai ter pessoas que vão cuidar, os tutores vão cuidar dos bens da herança, até você e eu crescermos. Versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares desse mundo. Então, para ter uma vida transformada e desfrutar daquilo que nós temos em Cristo Jesus, nós temos que fazer o que, irmãos? Nós devemos crescer. Sabe como é que você cresce espiritualmente? Alimentando e exercitando. É assim que você cresce fisicamente e é assim que você vai crescer espiritualmente. Alimente-se, irmãos, alimente Deus, alimenta a palavra, alimenta a vida de oração. Querido, isso vai fazer você crescer. E quanto mais você crescer, amadurecer, mais você vai descobrir e mais você vai desfrutar de tudo aquilo que você tem. Irmãos, nós não podemos ser bebês espiritualmente e nos contentarmos e dizer, somos herdeiros, mas não podemos desfrutar, não podemos usufruir. Querido, eu quero ser herdeiro e só como você é, mas eu quero usufruir daquilo que meu pai me deu. Tudo nós recebemos em Cristo Jesus. Sabe o que tem impedido você de receber, de desfrutar? Não é receber mais, você já recebeu. O que está faltando, irmãos, é a igreja. Nós que somos filhos espirituais, crescermos, amadurecermos espiritualmente. Paulo, em Coríntios, capítulo 3, versículo 1, Paulo chamou a igreja de Coríntios, Paulo chamou eles de crianças, de bebês da fé. Eles tinham anos de conversão, mas Paulo disse, eu deveria escrever para pessoas adultas, mas infelizmente, ainda tem que tratar vocês como crianças. Duro isso, né? É tempo de crescer, querido. Tempo de crescer. Talvez você está vivendo como escravo, ou como mero empregado, como está escrito lá em Lucas capítulo 15. Simplesmente porque você não amadureceu espiritualmente. Irmãos, quanto mais você crescer, mais você vai desfrutar do seu pai e de toda a herança que ele tem. Dispersa o crescimento. E por último, falta de prática da palavra. Tiago capítulo 1, versículo 23. Tiago diz que aquele que conhece a palavra e não a pratica está enganando a si mesmo. Mateus capítulo 7. Jesus diz que aquele que ouve a palavra e a pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, vieram a chuva, a enxurrada, e deram contra aquela casa e ela permaneceu de pé. Irmãos, o que nos faz, olha só, ter mudança é a prática da palavra de Deus. Eu quero só mencionar isso aqui antes de nós orarmos. Pessoas podem ajudar você, irmãos, a ter acesso à verdade, à palavra.
Mas pessoas nunca vão poder tomar decisões por você. A decidir praticar aquilo que Deus tem falado com vocês. Vou só te lembrar uma coisa, que você tem ouvido muito nessa igreja, tem ouvido muito mesmo, porque o Espírito Santo tem trabalhado isso muito em nós. João capítulo 16, versículo 24. Coloca aí, Roberto, por favor, vamos ler isso aqui. João 16, 24. Algo que você tem que praticar na palavra. Desligue aí, por favor, só para... Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. O que Jesus está falando para aqueles discípulos? Vocês não receberam ainda porque vocês não pediram. Peçam e recebem. Jesus está dizendo, vocês não receberam porque vocês não oraram. Ore e você receba. Você vai receber. Olha aqui para mim, por favor, olha aqui, irmãos. Eu vejo tanta gente, irmãos, às vezes falando assim, nossa pastor, eu quero tanto que minha vida seja mudada. Eu quero que o meu ministério seja transformado. Eu quero ser um homem frutífero. Eu quero ser um líder de célula frutífero. Eu quero ser um discipulador frutífero. Pastor, eu quero que meu casamento seja transformado. Eu quero que meus filhos sejam transformados. Deixa eu te falar uma coisa para você, irmãos. Quem pede, recebe. Quem não pede, não recebe. Pastor, Deus não quer dar, quer dar. Mas deixa eu te falar uma coisa séria. Se você quer ter mudança naquela área, você tem que orar por ela. Está ouvindo isso? Você quer ter mudança naquela área, então ore por aquilo. Se você não ora por aquilo, irmãos, infelizmente, talvez aquilo que você deseja por mudança, talvez vai passar anos e mais anos dentro de você, como um simplesmente sentimento de desejo, sem realização. Faz uma coisa, faz o que Jesus disse, ora, pede, você recebe. Eu estou falando para os irmãos da Escola de Vencedores, que estão participando no sábado. Irmãos, orar deveria ser a coisa mais comum para nós que somos a igreja. Sabe qual que era a coisa mais comum que nós podemos ter como igreja? É ver pais orando pelos seus filhos. É ver nós orarmos um pelos outros. Isso deveria ser comum, irmãos. Sabe por que tem pessoas que não têm mudança de vida? Porque não oram, não praticam o que a palavra diz. Então, é isso, irmãos, que impede pessoas de ter mudança. E eu quero te lembrar uma coisa, irmãos. Deus quer nos transformar através dessa palavra. A começar de mim até você, que é a criança. Qual que é o seu nome, princesa? Oi? Giovana? É o nome da minha filha. Toda Giovana é bonita, né? Eu fico impressionado. Então, desde mim até a Giovana, você tem quantos anos, Giovana? 14. Então, desde mim até a Giovana, Deus quer transformar todos através da palavra. Amém, irmãos? Deus quer transformar todas as áreas das nossas vidas. Se posicione, pratique isso que foi ouvido. Amém, irmão?